boa tarde, boa noite, Darkinhos, e vamos para mais um Aprendendo com o Darkless. Hoje nós vamos falar sobre o maior empreendedor de todos os tempos. Quem é ele? Acho que dá para perceber, né? Walter Elias Disney. Vamos falar sobre Walter Disney, ou Walt Disney, que é uma abreviação do seu nome. Uma das frases mais incógnitas dele é: se você pode sonhar, você pode realizar. É isso. Desde criança, Walt Disney sempre amou arte e amava desenhar. Ele recebia incentivos da sua mãe, entretanto, era muito discriminado pelo seu pai. Seu pai era um homem severo. Aqui, conforme eu fui estudando sobre a vida do Walt Disney, eu descobri que eles eram europeus. Nossa, que legal. Sua mãe era mestiça de alemão com inglês e o seu pai, agora eu esqueci qual que é. Aí eles vieram morar nos Estados Unidos, numa fazenda. E já desde criança ele gostava de ficar lá desenhando os animais da fazenda, as coisas da fazenda. Eu amava desenhar os bichinhos lá da fazenda. E o que ele fazia? Como um bom empreendedor desde criança, ele já pegava os seus desenhos e ia lá para os vizinhos tentar vender os seus desenhos, e às vezes ele não conseguia vender os seus desenhos para os vizinhos. Mas acontece que o seu pai ficou doente e eles tiveram que vender sua fazenda e ir morar na cidade. Tá. O pai deles era tão rígido, era 4 irmãos, o pai deles era tão rígido que obrigava eles a acordar 3h30 da manhã para ir distribuir jornais antes de estudar. Então ele sempre teve uma vida dupla. A vontade dele, igual aos seus irmãos, era de sair de casa por causa da rigidez de seu pai, que ele tentou se alistar no exército, mas ele foi rejeitado porque era menor de idade. Então não deu muito certo a primeira tentativa. Entretanto, ele conseguiu se inscrever na Cruz Vermelha na França. Então lá vai ele para a França e passou um tempo dirigindo ambulância. Depois, em 1919, retornou aos Estados Unidos e conseguiu um emprego como cartonista e conheceu Ub Wicks, amigo que o acompanharia em boa parte da sua trajetória. Porém, não durou muito tempo, porque o Walt Disney foi acusado de preguiçoso e sem criatividade. O Walt Disney, gente, preguiçoso e sem criatividade. Novamente desempregado. Coitado do Walt Disney. Certo dia resolveu ir ao cinema, porque ele é dos meus. Quando eu tô triste, desanimada, estressada, eu vou fazer o quê? Vou no cinema, desestressar. Tem coisa melhor na vida do que no cinema desestressar. Eu acho que você tá precisando ir no cinema. Tô. E eu também. E você também. Bora. Bora assistir o Demon Slayer. É, o Tangerino. E ali ele viu a animação de Branca de Neve e ficou fascinado com as imagens na tela. Essa experiência mudou seu caminho. Eu acho chato, acho que deveriam refazer essa animação, hein? Vamos lá, vamos Mas lá. naquela época era top. Naquela época era. Gente, vocês ignoram os cachorros, que a gente já deu pausa pra ver se melhorava, o negócio não melhora. Vocês ignoram. Em 1920, aos 19 anos de idade, e após o Ub também ser demitido do seu emprego, o amigo dele não podia ver ele sozinho sendo demitido, que foi demitido também. Aí eles fundaram uma empresa chamada Wickes Disney, cuja sede foi assentada num celeiro e só tinha um lugar, né, que era uma mesa, no celeiro onde ambos criavam seus desenhos e compartilhavam seus sonhos. Essa linda empresa durou somente 1 mês. Meu Deus. Tá certo? Coitado do homem, gente. Aí ambos voltaram ao mercado de trabalho e Disney conseguiu um bom emprego de animador de desenhos para o cinema local, onde ele fazia curtas que iriam ser exibidos antes do filme. E aprenderam muito e melhorou suas habilidades. Em 1922, ele pediu demissão e fundou a sua segunda empresa, a Loud O'Grant, mas levou um calote e faliu novamente. Essa vida de empreendedor é difícil. Completamente endividado, mudou-se para Hollywood e começou a trabalhar novamente, né?
como fotógrafo, um freelance. Nesse período frequentou, né, alguns estúdios e pensava em tornar-se um diretor de filmes inspirado no seu ídolo Charlie Chaplin, que foi um dos filmes que eu comecei a assistir quando eu nem sabia como escrevia meu nome. Eu assistia Charlie Chaplin. Como Walt Disney tinha falhas em administrar seus bens, ele podia ser um gênio de animações e etc, coisa e tal, mas ele não sabia lidar muito bem com o seu dinheiro. Então o que é que ele faz? Chama seu irmão, Roy, que se tornou gerente financeiro da sua nova companhia. Mais uma empresa, no caso a terceira agora. Vamos lá. Depois de ele ter chamado seu irmão, eles fundaram a Disney Brothers Cartoon. Ali, ele conseguiu montar, que ele sempre gostou de trabalhar com os melhores, até melhores do que ele. Então ele procurava alguém que fosse até melhor do que ele para montar a sua equipe. E aí ele conseguiu montar, pegou algumas pessoas da antiga equipe, mais uns novos. Aí ele já conseguiu ficar 2 anos, porque o irmão dele era melhor nesse negócio de administrar o dinheiro. Ele casou com Lillian Bronx, entrou para sua equipe em 1924 como animadora. E o seu time bateu recordes, entregando um curta-metragem em cerca a cada 15 dias. A cada 15 dias ele conseguia entregar um curta. Nesse período, mudou o nome para Walt Disney Studios, para deixar claro que era ele o coração da empresa. A empresa foi fundada por ele. Ele ganhou a oportunidade de trabalhar na Universal, através da distribuidora de Wickler, e criou o primeiro personagem de destaque na carreira, que não foi o Mickey Mouse, foi o coelho Oswald. Aí ele conseguiu montar uma equipe de 20 pessoas e estava exuberante e tal, começou a ter alguns sucessos e tal. Mas o irmão dele, cumprindo o seu papel de gestor, ele começou a alertar ele dos custos das produções, porque ele não media esforços. Ele gastava, se for preciso, tudo o que tinha para conseguir realizar seu sonho. Ele viajou para Nova York na intenção de conseguir melhores valores para suas produções. Aí ele fez uma nova parceria, porém, novamente, sofreu um golpe com essa empresa que ele foi fazer parceria, que praticamente pegou os direitos do coelho e foram todos para a distribuidora. Porém, o golpe não termina aí. Boa parte da equipe de animadores da Disney havia assinado um contrato para trabalhar diretamente com a outra distribuidora. Então ele perde, sem dinheiro, sem equipe, sem direitos, entendeu? Ele, assim, o Walt Disney, ele era um gênio de animação, essas coisas, mas em questão de negócios, ele apanhou muito na cabeça, porque ele era muito inocente. Ele acreditava nas pessoas. Tadinho, gente. Como empreendedor ele bateu muita cabeça, porque ele acreditou, no começo, sim, você vê aqui, já era a terceira empresa, ele acreditava nas pessoas e aí as pessoas enganavam ele, se aproveitavam da genialidade dele e da inocência dele. Aí o que essa empresa fez? Roubou o dinheiro dele, a equipe, e ficou sem os direitos da animação que ele mesmo criou, do personagem que ele mesmo criou. Que aqui fala assim, a sua grande obra e cruelmente traído. O Walt Disney tinha tudo para desistir. Ele desistiu? Não. Toda a adversidade que eu tive, isso é frase por ele, dito por ele, toda a adversidade que eu tive na minha vida, todos os problemas e obstáculos me deixaram ainda mais forte. Você pode não perceber quando isso acontece, mas um choque no dente pode ser a melhor coisa do mundo para você. Ensinamentos do Walt Disney. E aqui fala que essa famosa frase do Walt Disney realmente norteou-lhe toda a vida. Após todo esse tumulto ocorrido, enviou um telegrama para seu irmão, sem muitos detalhes, mas apontava que havia solucionado o problema. Não se lamentou, mas buscou agir uma vez mais com firmeza. Levou uma rasteira, mas levantou, sacudiu a poeira e vamos nós. Foi então que surgiu a criação que mudaria o mundo do entretenimento para sempre. O Walt Disney chegou em seu estúdio com a ideia de um rato,
Foi através dessa desilusão, dessa traição, que eu lembro de um professor que falou pra mim assim, ó, se você quer ser uma grande pessoa na vida, nunca desista dos seus sonhos, igual o Walt Disney. Que no meio de uma traição, numa depressão, ele foi para um bar beber, ele fala sobre essa parte aqui, e nesse bar, que ele estava triste depois de ter levado esse golpe, ele viu um ratinho passando no meio das mesas para pegar as migalhas no chão. E daí que veio a ideia dele criar a animação do ratinho. Mas o ratinho não começou com o nome de Mickey Mouse, como nós conhecemos hoje. Esse aqui, ó. Não começou como Mickey Mouse. Ele começou como Mortimer Mouse. E mostrou para Ub o rascunho de que seria seu novo personagem, após essa grande desilusão desse grande golpe. Ele sempre analisava minuciosamente seus concorrentes e percebia que os desenhos que concorriam com o coelho, com a Betty Boop e com o gato Félix, por exemplo, eram rudimentares, brutos e traziam conteúdos violentos. O Walt Disney queria algo diferente, que fosse realmente a cara do que a sua marca e sua empresa. Aí ele tem mais uma frase: a maneira certa de começar é parar de falar e começar a fazer. Pura verdade. Exatamente. Reuniu o restante da empresa e pôs mãos à obra. Ub aprimorou os rabiscos de Walt Disney e a esposa Lillian escolheu o nome melhor. E aí nascia o famoso Mickey Mouse. Quem colocou o nome de Mickey foi a sua esposa. Eu amo Mickey Mouse. Aí nasceu o Mickey Mouse. Ele via, você vê, que ele via que os outros desenhos tinham muita brutalidade. Então ele tentou trazer uma coisa mais leve, que foi o Mickey Mouse. Somente o quarto filme do Mickey Mouse implantou o personagem e despertou o interesse das distribuidoras de filmes. Walt Disney foi muito resiliente em seu projeto. Observando a indústria de filmes, que agora já trabalhava com sons, ele decidiu fazer animação em tais parâmetros, porque como eu falei anteriormente, o Walt Disney ele se inspirava muito no Charlie Chaplin, e Charlie Chaplin era filmes mudos. Então no começo o Mickey Mouse também era mudo, mas ele não parava de estudar. Então ele percebeu que dentro das animações dos cinemas havia som. Aí ele começou a trazer o som para o Mickey Mouse. E o Mickey Mouse foi apresentado ao público antes de um filme em cartaz. E eu já vi muitos, e vocês também já viram muitos, antes de começar os filmes principais, alguns curtas de Mickey Mouse, tenho certeza que você já assistiu. O diferencial dessa produção foram os sons sincronizados ao desenho, algo nunca antes feito. Foi um sucesso absoluto. Mickey Mouse se tornou um verdadeiro fenômeno norte-americano. Todos queriam comprar um de seus bonecos, e foi dessa forma que o Walt Disney se tornou a primeira celebridade oriunda do mundo da animação. A partir desse momento, a história de Walt Disney e seu sucesso são representados por uma escala vertiginosa. Você conhece os impactos da televisão na cabeça das crianças? Leia o artigo e entenda o seu feito na educação infantil. Nessa grande depressão de 1929, nem a traição da distribuidora do Mickey, que roubava parte dos direitos da Disney, abalou o empreendimento de Walt Disney. Sempre tinha alguém para tentar roubar as ideias do Walt Disney e tentar dar o golpe nele. Seu amigo Ub o abandonou, abrindo seu próprio estúdio com o financiamento do antigo distribuidor de Mickey Mouse. Com dinheiro de quem? Do Walt Disney. Nada disso, porém, impediu a ambição do grande animador. O primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os Sete Anões. Walt Disney, um gênio da criatividade e amante dos desafios, resolveu inovar outra vez. Um dia mandou todos os seus funcionários saírem mais cedo para o almoço e quando voltaram, Disney subiu até o palco e apresentou a todos a história completa da Branca de Neve e os Sete Anões, fazendo sozinho a voz dos personagens e a cenoplastia. Pois é, ele dublou seus próprios filmes e fez a cenoplastia deles. Ele propôs algo que nunca antes havia sido feito, uma animação com a duração de um longa-metragem. Mais do que isso, uma animação com a atração principal em cartaz,
Foram meses de produção e ninguém dava crédito para ele não, porque eles diziam que isso não ia dar certo, que o longa ninguém queria assistir, que ele ia perder dinheiro, que ele ia falir novamente, que ele era louco, que era para desistir. É bem isso que a gente escuta, empreendedores. Entretanto, no dia 10 de janeiro de 1938, sendo um dos seus melhores investimentos, a produção arrecadou 8 milhões de dólares. Chupa E essa. rendeu ao Walt Disney Oscar. Pois é. Um projeto ambicioso, a criação da Disneylandia, ele não parou por aí. Não é à toa que ele é considerado um dos melhores, quiçá um dos maiores empreendedores do mundo, porque aí ele formou a Disneylandia. Obviamente já existiam parques de diversões antes da Disneylandia, é lógico. Mas eram miscelâneas de brinquedos, jogos e espetáculos. Disney criou um conceito de parque de diversão com uma experiência completa da imaginação, um parque temático que antes não havia. Em vez de uma série de diversões, do mesmo modo como o seu desenho animado reinventou o desenho gráfico, o parque finalmente redefiniu o desenho urbano. Da mesma forma que ele criou as animações de uma forma diferenciada, ele fez um parque diferenciado, que se espalhou pelo mundo, né? Hoje a gente vê, Disneylândia tem vários países. Para conseguir o dinheiro que lhe permitisse construir um empreendimento, ele fechou a parceria com uma emissora de TV, trocando um empréstimo de 5 milhões de dólares por um programa de TV dominical baseado em temas do personagem da Disney, que ele mesmo apresentaria. A ideia foi tão incrível que Walt só colheu benefícios. Além de promover suas próprias criações, ele podia falar de tão esperado parque que estava em construção na Califórnia. A Disneylândia foi inaugurada no dia 17 de julho de 1955, na Califórnia. A procura por bilhetes superou todas as expectativas de seus idealizadores. O povo ficou louco. A expansão da Disney para a Flórida e os últimos anos do Walt Disney. Como eu disse, ele teve uma doença, um câncer. O Walt Disney não se contentou com o mundo mágico da Disneylândia. Queria algo ainda maior, tão grande quanto seus sonhos. Ele sonhava muito grande. Quando viu uma oportunidade na Flórida, não perdeu tempo. Comprou um terreno de 100 quilômetros quadrados para a construção de seu novo projeto, Epcot. A região de Orlando, onde fica o terreno, era composta basicamente por fazenda de laranjeiras e as terras tinham preço baixo. O projeto do Walt Disney era a construção de uma cidade de verdade, totalmente futurista, onde as pessoas pudessem trabalhar e se divertir. Seu projeto épico seria mais um grande feito de sua história. A ideia dos túneis, hoje utilizado no parque Magic Kingdom, surgiu como uma forma dos moradores do local evitarem o tráfico. Olha a genialidade desse homem. Ele queria uma cidade repleta de tecnologia avançada que fosse um exemplo perfeito de ambiente à frente do seu tempo. O visionário Walt Disney não viveu o suficiente para concluir seu objetivo. Os engenheiros que trabalhavam na construção desse espaço concluíram que não era possível fazer aquele lugar numa cidade. Então, Epcot acabou se tornando mais um parque do complexo da Disney, com atrações sobre ciência e tecnologia. No ano de 1966, ele foi diagnosticado com câncer no pulmão. Em 15 de dezembro de 1966, Walt Disney faleceu em Los Angeles aos 65 anos de idade. Ele foi cremado e suas cinzas estão enterradas em Forest Lawn Cemetery, esse cemitério aqui esquisito, em Los Angeles. Quem seguiu os seus sonhos foi sua família, seu irmão. Seu irmão que sabia lidar melhor com o dinheiro do que o Walt Disney. Ele seguiu os sonhos do irmão. Depois do falecimento dele, o sobrinho dele, que é o filho do seu irmão, e está na família até hoje. Um sonho de um homem que envolveu sua família, seu irmão,
E daí vai de geração em geração. Um homem que nunca desistiu de seus sonhos e fez a Disney ser o que ela é hoje. Ao longo do que eu estudei, vai uma crítica para a minha comunidade cristã. Eu não vi em lugar nenhum escrito aqui nada de demônio. Eu vi um homem com sonho, determinação, teimosia, que não desistiu enquanto não realizou seu sonho. Por mais que as coisas parecessem contrárias, ele sempre insistiu no seu sonho, se tornando um dos maiores empreendedores que o mundo já conheceu. Quando você faz curso de administração, RH, etc., que foi o que eu fiz, dentro de uma universidade, eles vão sempre falar para você do Walt Disney. Sempre. Então, se você estuda, se você quer ser um empresário, um empreendedor, procura a história dele. Procura a história do Walt Disney. Que apesar de todos os golpes que ele sofreu, de tantas demissões, tantas falências, nunca desistiu. E conseguiu chegar até onde ele chegou. Nem tudo que traz sucesso é coisa do capeta. Às vezes é a persistência de uma pessoa que acredita nos seus sonhos e não desiste deles. Por isso que em todos os filmes da Walt Disney sempre fala de sonhos, sempre fala de realizações, sempre fala de projetos, sempre fala para você nunca desistir. É verdade? Porque isso era a essência do Walt Disney. O Walt Disney é o nome de uma pessoa. E a empresa leva o nome dele. Foi ele que fundou, foi ele que criou. E ele tem parcerias. Através dele veio Marvel. Depois nós vamos pesquisar outra Pictures, Warner Bros. A Disney foi comprando, né? Depois a gente vai entrar nesses outros mais pra frente. E é isso aí, amo vocês, espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido muito maçante, porque é um estudo assim que não fala só de cinema, fala de empreendedorismo também, porque como falar do Walt Disney sem falar sobre empreendedorismo, né? Ele Aprendi muito com ele hoje. é o exemplo disso. Hoje eu aprendi com o Walt Disney. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, comente. Amo vocês.